Hoje nós vamos dar continuidade à exposição da lei de Deus e hoje nós vamos entrar na segunda tábua da lei. Eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12. Êxodo, capítulo 20, verso 12. É o quinto mandamento, honrar aos pais. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, verso 12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. Pai amado, buscamos a Tua face nesse momento agora, para pedir do Senhor entendimento. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para compreendermos a riqueza e a beleza da Tua lei, Senhor. E faz com que possamos entender, compreender a profundidade e a abrangência desse mandamento, e aplicar isso de forma prática em nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Nós pedimos assim ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Meus amados, de cara, enquanto eu estava preparando esse quinto mandamento, eu percebi que não dá para cobri-lo em uma só mensagem. Por isso, nós vamos dividir em duas partes a exposição do quinto mandamento de honrar pai e mãe, e vamos então tomar hoje e na próxima vez que nós iremos trazer a palavra aqui no Expondo. Como disse, hoje entraremos na análise da segunda tábua da lei de Deus, veremos o quinto mandamento, honrar pai e mãe. Antes, porém, é bom relembrar algumas verdades vistas nas exposições anteriores. Nós já vimos aqui com vocês que a lei moral de Deus é a manifestação do seu ser, a revelação do seu caráter e de sua vontade para o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Os 10 mandamentos são um resumo de todas as obrigações e todas as proibições manifestas por Deus em sua palavra. Vimos que a lei moral de Deus ela é absoluta. Como Jesus afirmou, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ela nunca muda. Como ele disse, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Deus nos chamou para uma aliança com Ele. Temos nos 10 mandamentos as cláusulas dessa aliança. Vimos com vocês a primeira tábua da lei. E na primeira tábua da lei, o Senhor estabelece o padrão de nosso relacionamento com Ele. Ali encontramos todas as orientações de como Deus quer que nós convivamos com Ele e prestemos o culto que Ele é devido. Vimos no primeiro mandamento, ouvimos que o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, responde à pergunta, quem deve ser adorado? E a resposta é Deus somente. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É a resposta de Jesus à sugestão de Satanás, citando Moisés, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Vimos que o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura com o fim de adorá-las, responde à pergunta, como Deus deve ser adorado? A resposta é, ele deve ser adorado em espírito e em verdade, ou pela verdade que nos foi revelada, não através de imagens de escultura ou da imaginação humana. Vimos que o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, responde à pergunta, qual deve ser a nossa atitude para com Deus em adoração? E a resposta
é que devemos ter reverência e santo temor, não tratando com leviandade as coisas de Deus, honrando o seu nome e assumindo os nossos votos e compromissos firmados diante dele. E vimos ainda o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse mandamento responde à pergunta: quando nós devemos adorar a Deus? Vimos que devemos viver para a glória de Deus sempre, todo instante, mas que Deus estabeleceu um dia para, de forma solene, o seu povo se junte para adorá-lo e cultuá-lo. Vimos que o descanso que esse mandamento nos ensina, a qual ele se refere, se cumpriu na ressurreição, na vitória de Jesus sobre a morte, nos trazendo alívio, nos livrando do peso da condenação, tirando de nós o fardo do pecado. Vimos que esse é o verdadeiro sentido do Shabat. Por isso, os apóstolos e a igreja do Novo Testamento passaram a se reunir e aguardar o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o dia do Senhor. Ali eles se reuniam para celebrar a vitória de Cristo, sua morte na ceia e sua ressurreição. Agora, estamos diante da segunda tábua da lei. Nela o Senhor estabelece o padrão de nosso relacionamento com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Ali encontraremos todas as orientações de como Deus quer que convivamos em sociedade. O quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe, trata dos deveres e direitos nas relações humanas. Já vimos anteriormente que cada mandamento da lei é ao mesmo tempo positivo e negativo. Ou seja, em cada pecado proibido, o aspecto negativo da proibição, há um dever ordenado, aspecto positivo. E em cada dever ordenado, há pecados proibidos. Essa é uma regra hermenêutica de interpretação da lei de Deus. O quinto mandamento nos é apresentado de forma positiva. É uma ordem e não uma proibição. Nele nos é dado essa ordem e devemos obedecer, um dever a cumprir, honrar os pais. Agora, a pergunta que é necessária fazermos para interpretarmos corretamente o mandamento é: qual o significado desse mandamento? Que áreas das nossas relações humanas ele alcança? Qual a sua abrangência? O que é que ele nos ordena exatamente? O que é que ele nos proíbe? São essas perguntas hermenêuticas que a gente levanta ao texto para poder entender corretamente o mandamento. Vejamos então o que o quinto mandamento nos ensina. E eu queria então tratar com vocês sobre esse tema: a honra devida àqueles que estão como autoridade sobre nós. Em primeiro lugar, precisamos buscar o sentido da palavra paz aqui no quinto mandamento. Qual a abrangência dessa expressão e o que é que esse mandamento alcança? O que é que este mandamento ordena? Parece ser simples. No entanto, muitas pessoas não entendem o seu sentido abrangente e reduzem a sua aplicação apenas à relação familiar. E veja, nós já temos visto com vocês aqui que os 10 mandamentos é o resumo de toda a revelação de Deus. E nesse resumo da lei moral dos 10 mandamentos, ainda encontramos um princípio de que, quando os fariseus chegam para Jesus a perguntarem a ele qual é o sentido da palavra, da revelação de Deus, ele disse: é o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, a primeira tábua da lei. E amarás o teu próximo como a si mesmo, a segunda tábua da lei. Se você observar isso, você cumprirá toda a revelação, toda a lei e os profetas. Então,
nós não podemos reduzir a abrangência ou a aplicação de cada mandamento, porque ele trata de uma área da vida e de uma área da relação humana. Então, essas perguntas são muito importantes. Qual o sentido da palavra paz no 5º mandamento? O que este mandamento ordena não é simplesmente ou somente a relação familiar de filhos para com relação à paz. A lei moral de Deus diz respeito a todos os aspectos da vida. Então é preciso procurar entender a abrangência do mandamento. Lembremos-nos da regra hermenêutica, cada mandamento abrange uma área da vida. O 5º mandamento trata do valor, da autoridade ou do princípio de autoridade criada por Deus para o bem-estar nas relações humanas e sociais, a começar em casa, pelos pais. É disso que o mandamento aponta. Então, ele não se reduz apenas aos nossos pais, mas a todas as autoridades estabelecidas por Deus na nossa vida. E daí, a gente observa o significado dessa expressão pais. As palavras pai e mãe significam não apenas os pais naturais, mas todos os superiores em idade. Exemplo, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 12. Eu gostaria de convidá-lo a que você fosse para a palavra de Deus, juntamente comigo, para que a gente pudesse ser convencido de que é isso mesmo que o texto está nos dizendo. A primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versos de 1 e 2, diz o seguinte: Paulo, apóstolo, orientando o seu discípulo Timóteo, pastor, ali em Éfeso, na Ásia, ele diz assim: não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, e as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs com toda a pureza. Paulo está aqui aplicando o 5º mandamento na relação de um jovem pastor Timóteo com os anciãos da igreja. Apesar de você ser pastor, lide com eles com respeito, como se fossem os seus pais. Então, pais aqui no 5º mandamento aponta, significa superiores em idade. Alguém que é mais velho do que eu, a quem eu tenho que tratar com respeito, com consideração, como a um pai. Mas também, pais, na Bíblia, significa pessoas que tenham recebido de Deus dons e habilidades, ou talentos e capacidades na vida. Exemplo, Gênesis capítulo 4. Vamos para lá, para a gente fundamentar todas as nossas afirmações na palavra de Deus. Gênesis capítulo 4, verso 20 e ao verso 22, Deus está aqui falando da descendência de Caim e das pessoas que foram pioneiros ou pais em determinadas áreas profissionais. Vejam que coisa interessante o texto nos diz. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então ele é pioneiro, ele é como se fosse um pai. Recebeu de Deus uma habilidade para desenvolver uma profissão que serviu de exemplo para todos aqueles que exercem essa função de criar gado e possuir gado, né, na pecuária. Verso 21, o nome de seu irmão era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa. Aí, Luciano, não é? Então, todos os músicos, não é? Tem uma pessoa que foi referência e pai, que recebeu de Deus talento para desenvolver a música. Não é? Então, ele é pai nesse sentido, e por isso deve respeito a ele como aquele que liderou, que conduziu, que desenvolveu determinadas áreas da vida. Pai dos que tocam harpa e flautas. Verso 22, Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento
cortante, de bronze e de ferro. E a irmã Tubal-Caim foi Naamã. Ele, aqui, foi o homem que desenvolveu, né? Foi um artífice de armas. Né? Então, o texto está nos dizendo que eles eram pais, por causa dos dons e habilidades que receberam de Deus. Especialmente todo aquele que, por ordem divina, é chamado de pai, porque recebeu autoridade sobre nós, seja na família, na igreja ou no Estado. Na família, Efésios capítulo 6, versos de 1 e 2, Paulo está aqui escrevendo aos jovens da igreja, aos filhos, dizendo que eles deveriam honrar os seus pais naturais, as autoridades que Deus colocou sobre a vida deles na família. Capítulo 6, nós conhecemos o texto: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. E ele cita aqui o 5º mandamento: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, na relação familiar, Deus estabeleceu autoridade sobre a vida, sobre nossa vida, e aprendemos a lidar com a autoridade em casa. Eu sempre digo, se tivermos um bom relacionamento de sujeição, de respeito com os nossos pais, se os nossos pais forem exemplo de autoridade, prudência, sabedoria, firmeza, né? Correção, disciplina, nós não teremos problemas em qualquer relacionamento na vida com outras autoridades. Então, Deus está pensando nesse 5º mandamento exatamente no princípio de autoridade que Ele estabeleceu para o bem da sociedade humana. Na igreja, os pastores são chamados de pais espirituais. Vejam, Gálatas capítulo 4, verso 19, o texto diz o seguinte, Gálatas 4, 19. Meus filhos, Paulo se referindo aqui aos crentes, a quem ele gerou espiritualmente. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Então Paulo, pastor, apóstolo, se via como um pai espiritual sobre a vida daqueles que Deus a ele confiou. O apóstolo João tem essa mesma consciência. Se você abrir na 3ª carta de João, você vai ver no capítulo único, no verso 4, essa mesma consciência de João, um texto conhecido nosso, onde ele afirma que o meu maior prazer e alegria é ver os meus filhos andando na verdade. Né? João, capítulo único, versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Que filhos são esses a que João se refere? Não são filhos naturais, está se referindo à igreja. Ele está falando a Gaio, ao presbítero amado, a quem eu amo na verdade, diz o verso 1. Ele diz: amado, eu peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma, pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de você, o que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Para João, Gaio é um filho na fé, a quem ele gerou, a quem ele disciplina, ensina, orienta, corrige. Então, vejam que na igreja, os pastores ou aqueles que são responsáveis por conduzir o rebanho têm esse sentimento, e a palavra fala disso, que eles são pais espirituais. Mas também no Estado, nas nossas relações sociais. Isaías capítulo 49, verso 22, nos diz o seguinte, acerca das autoridades que Deus estabeleceu na sociedade humana para o bem da sociedade. O profeta Isaías, capítulo 49, nos diz o seguinte, no verso 22. Ele diz: assim, Deus o Senhor, disse o Senhor,
Eis que acenarei para as nações, e diante dos povos levantarei a minha bandeira. Eles trarão nos braços os seus filhos, os filhos da nação, ó Sião, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os guardiões deles, e rainhas serão as suas babás. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Então Deus está dizendo que levantará líderes nacionais que tomarão os filhos nos braços e levarão nos ombros. E essa é a responsabilidade e a função desses homens. E o texto mais claro para a gente de que devemos honrar no 5º mandamento as autoridades é o texto de Paulo aos Romanos. E a gente entende o contexto de Paulo aos Romanos quando a igreja estava sofrendo uma bruta perseguição do império contra ela, onde um dos mais cruéis e déspotas imperadores romanos estava movendo uma perseguição ferrenha contra a igreja ali em Roma e em todo o mundo dominado pelo império, Nero. E o sentimento dos irmãos era se levantar contra Nero, se levantar contra o imperador romano. E Paulo escreve à igreja dizendo, opa, cuidado, para que com a indignação de vocês não estejam quebrando o mandamento, o 5º mandamento. Vejam o que diz o verso 1 e 2 de Romanos 13, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem, ou o princípio de autoridade existente na terra, na humanidade, foram por ele instituídos. Deus que instituiu o princípio de autoridade. Assim, verso 2, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então guarde esse texto, ele já foi muito mal interpretado e muito mal utilizado, mas ele é importante, porque ajuda a gente a entender que o 5º mandamento não se restringe tão somente à relação familiar, mas em todas as nossas relações na vida. Então, nós aprendemos isso aqui, de forma bem clara. Essas autoridades, em última instância, representam Deus, que é a autoridade maior sobre nossas vidas. Por isso, lhes devemos obediência, pois são ministros de Deus para o nosso bem. Verso 4 de Romanos 13. Deus instituiu o princípio de autoridade para o bem da sociedade humana. Eu sei que muitas vezes a gente se precipita querendo dizer, mas quando essas autoridades são ímpias? Quando eles promovem o mal, calma, a gente vai chegar lá. Estamos falando do princípio, para que a gente possa compreender. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender para interpretar corretamente o mandamento é o sentido da palavra paz no 5º mandamento, que não se resume ou não se restringe apenas à relação familiar, mas ele trata de todas as áreas da vida, da organização da sociedade, do princípio de autoridade criado por Deus para o bem-estar do ser humano. Mas, em segundo lugar, nós vamos procurar entender o dever ordenado no 5º mandamento, de honrar os pais, honrar as autoridades estabelecidas. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para as instituições divinas de autoridade. A ordenança de Deus aplica-se especialmente ao exercício de autoridade em 3 instituições divinas que existem no mundo, a saber, a família, a igreja e o Estado. Todas elas são estabelecidas por Deus. É Deus quem criou a família, homem e mulher, e deu ordem para que eles se multipliquem. É Deus quem reuniu para si um povo, a igreja, para que eles pudessem adorar a Deus e se envolver na missão, no projeto redentivo de Deus. É Deus quem criou o Estado, a organização do Estado, o princípio de autoridade,
para regulamentar a vida humana e o bem-estar da sociedade humana, exaltando quem faz o bem, repreendendo e corrigindo quem faz o mal. É essa a intenção de Deus para frear o pecado no mundo. Então, tanto a família, quanto a igreja, quanto o Estado, são instituições estabelecidas por Deus para o bem da sociedade humana. É disso que trata esse mandamento. Exemplo, é ordenança de Deus que a igreja seja governada por ministros e presbíteros escolhidos pelo povo, mas que recebem a autoridade de Cristo. Atos capítulo 6, verso 3, quando a igreja reclama aos apóstolos que eles venham distribuir o alimento diário, porque estava havendo discriminação na distribuição diária dos alimentos, eles dizem, não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Vocês mesmos vão escolher homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, a igreja é quem escolhe os seus líderes, as autoridades, mas é Deus quem comissiona essas pessoas com autoridade. Paulo, se reunindo com os presbíteros de Éfeso, lá na Ásia Menor, ele diz àqueles presbíteros, cuidem da vida de vocês, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Paulo está dizendo que os presbíteros têm a responsabilidade de pastorear, de cuidar, de liderar, assim como um pai a um filho. E nós cuidamos de uma igreja que não é nossa, mas é de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo, escrevendo a Tito, na sua carta, orientando Tito a organizar as igrejas ali na ilha de Creta, ele diz, olha Tito, no verso 5, por esta causa eu te deixei em Creta, para que você pudesse organizar as coisas restantes e em cada cidade constituir presbíteros conforme eu te prescrevi. Então, o povo escolhe os seus líderes e Deus o institui com autoridade para cuidar da igreja de Deus. São os pais espirituais. Então, o mandamento está pensando nisso, nessas instituições divinas de autoridade, família, igreja e Estado. E observem, a família é atacada desde então. O seu valor é atacado, os papéis de marido e mulher são atacados, a pureza da intimidade conjugal é atacada. A igreja é atacada com heresias, com erros, com falsos ensinos, com falsos mestres. O Estado é atacado e dominado por homens ímpios. Quando Deus criou o Estado para o bem da sociedade humana, para que eles pudessem executar os princípios da lei de Deus para o bem da sociedade. Mas o que esse mandamento requer? A ordenança é que devemos honrar aqueles que Deus colocou acima de nós, com autoridade sobre nossas vidas, nas mais diversas relações humanas. A começar pelos nossos pais na família, professores na escola, chefes no trabalho, pastores e líderes na igreja e as autoridades do Estado, a autoridade policial, os magistrados, os legisladores e o poder executivo. Se eu aprendo na minha casa, não vou ter problema nas outras relações. Se tenho uma dificuldade na minha relação de obediência, de honra à autoridade na minha casa, vou ter problemas em todas as áreas da minha vida. Vou ter problema na escola de disciplina, vou ter problema no trabalho com as autoridades constituídas, vou ter problema com a polícia, com a justiça, com o poder estabelecido. Mas o que seria de fato honrar os superiores? Devemos ter atitudes de reverência devida
a essas autoridades, isto é, respeito, apropriado para com cada uma delas em suas funções e responsabilidades recebidas de Deus. A atitude e respeito apropriado para com essas autoridades não devem ser apenas do coração e da mente, devem ser também demonstradas em palavras e em atitudes. Como cumprir a ordem exigida? Devemos imitá-los em suas virtudes e bom exemplo, quando virmos que estão de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Deus coloca pais na vida de filhos para que eles sejam exemplo de vida, exemplo de caráter, exemplo de espiritualidade, exemplo de temor a Deus. Nós somos uma igreja reformada, pedobatista. Nós batizamos os nossos filhos porque entendemos que eles estão dentro da aliança do Senhor, assim como no Antigo Testamento eram circuncidados ao 8º dia. Nós temos uma pia batismal. E quando nós batizamos os nossos filhos, não é absolutamente nada, nada tem a ver com o que a prática católica romana faz. Ela o faz porque entende que a ministração do sacramento tira o pecado original de uma pessoa. Nós, evidentemente, não cremos nisso. O batismo não tira pecado nem de adulto nem de criança. Não há poder na água. É um símbolo. Ah, pastor, mas a Bíblia nos diz que para uma pessoa ser batizada, ela tem que professar publicamente a sua fé. Como é que uma criança vai fazer isso? A criança não faz. Quem faz é os pais, que se comprometem diante do Deus da aliança, de criar o seu filho no temor do Senhor, nos caminhos do Senhor, de ensiná-los a palavra de Deus, de trazê-los à comunhão dos santos, de orar com eles e por eles, e de ser exemplo de vida piedosa para eles. Porque se eu ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar, ainda quando for velho, não se desviar dele, é promessa de Deus. Mas é evidente que para que isso aconteça, esse efeito aconteça na vida do meu filho, eu vou ter que chamar para mim a responsabilidade de ser exemplo para ele. Exemplo de temor, exemplo de piedade, exemplo de caráter, exemplo de vida com Deus. Para que o Senhor use a minha vida e o meu comportamento para incutir no meu filho temor ao Senhor. Essa é a ideia aqui. E nós devemos olhar para a vida dos nossos pais como estímulo e como referência para a nossa caminhada. Devemos imitá-los em suas virtudes, em bons exemplos, quando vimos que estão de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Devemos ter uma atitude de obediência voluntária às suas ordens, aos seus conselhos e orientação, desde que sejam lícitas, isto é, de acordo com a lei de Deus. Os pais têm a responsabilidade diante de Deus de conduzir, de corrigir, não é? De disciplinar os filhos, de tratar os pecados deles. Os nossos filhos não são santos. Eles não são inocentes. O pecado vai se manifestar cedo no comportamento deles. E Deus quer usar a nossa vida para corrigi-los, discipliná-los, orientá-los, discipulá-los, ensiná-los a andar diante de Deus. Devemos ter uma atitude de devida submissão às suas correções, porque os nossos pais, a partir da nossa relação primeira, básica e familiar, eles estão ali para o nosso bem. O Senhor, certa vez, falando aos seus discípulos que eles deveriam orar a Deus e buscar ao Senhor, porque o Senhor tem prazer em conceder bênçãos e ouvir as nossas orações. E ele faz uma comparação. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste não ouvirá as orações. Então, um pai tem essa responsabilidade de suprir o filho, de corrigir o filho, de educar o filho, de cuidar do filho, de amar do filho, para que ele seja semelhante a Cristo e, consequentemente, os filhos devem entender essa função e autoridade dos pais
e atentar para as suas orientações, seus conselhos e suas correções. Devemos ter uma atitude de devida submissão às autoridades, quer sejam em casa, quer sejam na igreja, quer sejam na vida. Devemos reconhecer as nossas faltas quando somos corrigidos. Em vez de ficarmos ressentidos, em vez de teimarmos que estamos certos, ao sermos licitamente repreendidos e corrigidos por essas autoridades. Deus deu à igreja, a pastores, a autoridade, para disciplinar e corrigir membros. E quando fazemos isso, eu digo isso a você como pastor, é a coisa mais espinhosa no ministério. Ter que corrigir alguém, ter que chamar alguém no conselho da igreja para podermos repreender a pessoa por um comportamento que não condiz com um comportamento cristão. É difícil para a gente tomar uma atitude, e às vezes, de a pessoa ter cometido um pecado público, ter que corrigi-lo publicamente, expondo a pessoa. Isso não é fácil, mas é bíblico. Então, essa responsabilidade de pais está sobre a vida daqueles pastores e dos presbíteros que Deus instituiu para cuidar da vida espiritual da pessoa, assim como um pai com um filho, assim como a autoridade na vida. A gente costuma dizer que se os pais não corrigirem, não disciplinarem os desvios dos seus filhos, se os pais não tiverem coragem para fazer isso, as autoridades vão fazer na vida. E ele vai apanhar na vida. Então, começa esse princípio em casa, e nossa atitude tem que ser uma atitude de submissão às correções, às repreensões que nós temos, quando elas são lícitas e de acordo com a palavra de Deus. Devemos interceder para que essas autoridades exerçam bem, com justiça e com responsabilidade devida, bem como dar graças por elas quando fazem o bem e agem com retidão. Isso em relação também às autoridades governamentais. Devemos orar, a Bíblia diz isso, que quando a igreja também lá na Ásia, em Éfeso, estava se rebelando ou querendo se rebelar contra as autoridades por causa da injustiça, da perseguição, querendo pegarem armas para revidarem o maltrato, Paulo escreve dizendo que é tolice, vocês são homens simples, não são treinados para a guerra, querem enfrentar o Império Romano. É tolice isso, vocês têm uma arma muito mais poderosa do que a espada. Intercedam a Deus pelas autoridades. Intercedam a Deus por eles para que vocês vivam vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Porque Deus não morreu apenas pelas pessoas que são lideradas, mas pelos líderes também. Roguem a Deus para a conversão dessas pessoas, porque assim vocês vão viver vida tranquila e mansa. Assim a justiça vai ser feita. Não é com a espada, é com os joelhos. Que se vencem essa guerra. Devemos interceder, então, para que exerçam bem, com justiça e com responsabilidade as funções que receberam de Deus e, consequentemente, reconhecer quando fazem bem, quando fazem o certo. Mas aí eu entro com vocês. Quando nós estamos desobrigados a cumprir essa ordenança? Será que podemos descumpri-la? Vejam, se essas autoridades não demonstrarem a conduta e o caráter esperado, devemos imitá-los? Obedecê-los? Temos a obrigação de cumprir suas ordens que contrariam a palavra de Deus? A resposta é não. Deus é a autoridade absoluta e final, só Ele. Todas as demais autoridades têm autoridade delegada por Deus para cumprir um propósito e cumprir a palavra de Deus, aplicando ela à vida humana. Se as autoridades, quer sejam pais, quer sejam professores na escola, quer sejam chefes no trabalho, quer sejam autoridades do Estado,
estabelecerem leis que vão contra a palavra de Deus, nós não estamos obrigados a cumprir. Porque Deus é a autoridade absoluta e final, e não o homem. As autoridades por Deus foram instituídas para organizar a sociedade em suas mais diversas áreas, aplicando os princípios contidos em sua santa lei como padrão final de certo e de errado. Ninguém está obrigado a nenhuma ordem ou lei contrária à lei de Deus. Até pode ser nossa obrigação obedecer às leis secundárias, além daquelas que já foram ordenadas na palavra de Deus, mas não estamos jamais obrigados a obedecer leis que contrariam a lei de Deus. Deixe-me dar um exemplo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, verso 17 ao verso 21, e vejam aí os apóstolos, Pedro e João, recebendo uma pressão das autoridades, para que eles não mais pregassem o nome de Cristo. Eles foram ao templo, cumprindo um horário de oração. Uma pessoa deficiente pediu ajuda a eles, financeira, e eles disseram: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus, fica curado. E ele ficou curado. E as pessoas conheciam aquele deficiente há muitos anos ali. Isso se espalhou e todo mundo se aproximou para saber o que é que houve. E eles pregaram a Cristo. Foi em nome de Jesus que esse homem foi curado. As autoridades tomaram conhecimento disso e se levantaram contra eles. Mandaram prendê-los, chamá-los. E vejam o que diz aqui o verso 17. Deixa eu pegar do verso 14. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que de modo nenhum falasse nem ensinasse no nome de Jesus. E qual foi a reação dos apóstolos? Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvir-vos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. A resposta de Pedro e João foi clara: de jeito nenhum. Nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar falando, venha a rebordosa que vier, nós não podemos deixar de falar da palavra de Deus. Nós não vamos ouvir a vocês. O que vocês nos pedem não é justo. Vocês não foram estabelecidos como autoridade para isso, ao contrário. Então, eles desobedeceram à autoridade, porque pedia deles alguma coisa que eles não podiam obedecer, porque ia contra a lei de Deus. E aqui eu ando um pouco mais para falar da ação profética da igreja. Na verdade, é nosso dever reprovar a autoridade, seja ela quem for, quando ela transgride a lei de Deus e exige das pessoas que transgrida a lei de Deus. Efésios capítulo 5, versos 6 a 11, o apóstolo Paulo está aqui exortando os crentes ali em Éfeso, naquele ambiente gentílico, naquele ambiente contrário a Deus. Ele diz que eles não deveriam se conformar, se acomodar, se moldar aquele comportamento. Veja o que diz o capítulo 5 de Efésios, verso 6 em diante. Paulo diz: não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas.
Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Essa é a palavra de Paulo. A igreja é chamada a ter voz profética, a ser consciência do Estado. É isso que está aqui em jogo, não somente não fazer, mas também reprovar quando se é feito. Vejam, irmãos, temos que entender uma coisa: há fraquezas de caráter naqueles que exercem autoridade sobre nós. No nosso país, a classe política, vamos colocar assim, poucos são os políticos que são cristãos sérios. Significa dizer que as pessoas que vão concorrer a cargos públicos do país, cargos eleitorais, como prefeitos, como governadores, como presidentes, nós não podemos esperar desses homens perfeição de caráter, porque a maioria deles não são regenerados e convertidos. Então é tolice a gente pensar assim: mas o fulano faz isso, o ciclano. Todos eles têm fraquezas de caráter. Há fraquezas de caráter naqueles que exercem autoridade sobre nós, quando essas fraquezas pessoais não se constituem em erros flagrantes, né? Devemos ter uma atitude de paciência, suportar essas fraquezas, encobri-las com amor. Isso é honrar a autoridade, não expondo suas fraquezas. Quem aqui tem pais perfeitos? Quem aqui não conhece fraquezas nos seus genitores? Todos nós. Mas por causa disso vamos desonrá-los? Não. Por causa disso vamos expor as suas fraquezas? Não. Eu preciso honrar os meus pais. Eles não são perfeitos. Eles têm fraquezas. Mas eu preciso honrá-los, protegê-los, não expor suas fraquezas publicamente. Orar por eles. Pedir a Deus que tenha misericórdia. Isso se aplica à nossa família. Se aplica também no nosso trato com pessoas na sociedade, na escola, no trabalho, no Estado. Porém, há casos em que o nosso compromisso e fidelidade para com Deus e sua palavra nos impõe o dever de protestar e de expor os maus feitos e denunciar as transgressões dessas autoridades que desonram o papel que lhes foi designado por Deus. A autoridade, quer seja ela familiar, quer seja ela na igreja, quer seja ela na sociedade, na escola, no trabalho, não é absoluta e não tem liberdade por causa da sua autoridade de fazer o que quer. Se o que eles fazem transgride frontalmente a lei de Deus, devem ser denunciados, enfrentados, reprovados. É nosso dever denunciar os maus procedimentos das autoridades constituídas sobre nós na igreja e no Estado. Porém, devemos fazer com respeito devido. Deixe-me dar um exemplo. Atos capítulo 16, abra sua Bíblia lá. Verso 35 ao verso 40. O que aconteceu aqui? Atos capítulo 16. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo sendo acusado injustamente por ter feito um bem, tirado o espírito maligno de uma jovem que dava muito lucro aos seus senhores. Era uma jovem escrava.
que adivinhava, que enganava as pessoas. Paulo chegou ali na cidade e começou a pregar o Evangelho. E aquela jovem foi endemoniada com o espírito maligno, começou a promover os apóstolos, dizendo que esses homens são os homens de Deus que vieram proclamar a palavra de Deus. Isso durou alguns dias. Paulo já estava indignado e se virou para aquela jovem e repreendeu o espírito maligno, dizendo: sai dela, deixa essa jovem. E ele saiu. E agora ela perdeu a capacidade de adivinhar ou de enganar as pessoas. Os seus donos ficaram muito revoltados. Perderam lucro. E foram denunciar Paulo. E inventaram uma narrativa para que a população se tornasse contra eles. E Paulo foi preso pelas autoridades. Foi chicoteado em praça pública. Foi levado ao cárcere. E Paulo era cidadão romano. Ele tinha direitos. Aquelas autoridades parece que não souberam disso. Veja o que diz o verso 35. Deus se aproveita daquela situação. Deus está no controle daquilo tudo. À noite, na madrugada na cadeia, Paulo e Silas, com as costas todas rasgadas pelos açoites que sofreram, cantavam louvores a Deus. Os demais presos ficaram admirados com aquilo. Como é que esses homens estão tão machucados, foram julgados injustamente, presos aqui, estão louvando a Deus. Enquanto eles oravam e louvavam a Deus, veio sobre aquela prisão um terremoto na madrugada, as portas se abriram, as cadeias soltaram, o carcereiro acordou na casa, no quarto junto à prisão. Quando chega lá e vê tudo aberto, se desespera, toma da espada e vai se suicidar. E Paulo grita, dizendo que ele não fizesse aquilo porque todos estavam ali. Ninguém fugiu. Ele não vai ter que dar conta disso às autoridades romanas. Ele não vai ser julgado, condenado e morto por incompetência de não guardar os presos. Sua família não vai sofrer vexame ou vergonha. Não vai ser abandonada, né, pela previdência romana. Então fique quieto, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. E aquele homem entrou trêmulo, dizendo: o que é que eu faço para ser salvo? E Paulo disse: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aquele homem se quebrantou, se arrependeu, entregou a vida a Cristo. Levou Paulo e Silas para a sua própria casa, cuidou das suas feridas, lavou os seus vergões, deu comida a eles. E ali foi batizado com toda a sua casa. Depois, Paulo foi dirigido para a prisão, colocou-se lá. De manhã cedo, o carcereiro chega com a boa notícia, dizendo que, olha, as autoridades mandaram soltar vocês, vão em paz, Paulo. Diz o verso 35, quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. A gente não sabe o que motivou isso. Aqueles homens foram presos, não tiveram direito de defesa, né? Foram açoitados e humilhados publicamente na ágora, na praça pública, onde eram julgados, humilhados, levados à prisão, maltratados. E agora, por razão que ninguém conhece, as autoridades mandam procuradores para que eles fossem, oficiais de justiça, para que eles fossem soltos, dizendo com essa ordem: põe aqueles homens em liberdade. O carcereiro foi com a melhor notícia que ele podia dar a Paulo, né? Olha, vocês estão livres, podem ir embora. Ponham aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair, vão em paz. Surpreendente é a resposta de Paulo. Verso 37. Paulo, porém, lhes disse: nada disso. Coisa nenhuma. Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia. Sendo nós cidadãos romanos, nós temos direitos. A lei nos dá direitos. Nós não somos qualquer pessoa.
Que história é essa? De que agora vocês fizeram errado no processo jurídico contra nós, não nos deram nenhum direito de defesa, tendo nós direito a isso, nos humilharam publicamente, nos açoitaram, nos jogaram na prisão e agora vêm às escondidas, às sombras, nos libertar? Não. Não. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde, né? Sem maior divulgação pública? Não, vai ser assim não. Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. O que Paulo está exigindo como cidadão romano, o direito dele. Vocês têm que vir aqui formalmente nos pedir desculpas. Aí sim a gente pode conversar. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. E quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram desesperados, com medo. O que é que nós fizemos? Que besteira foi essa? Então foram até eles e lhes pediram desculpas. Oficialmente, formalmente. Os magistrados que cometeram essa injustiça e esse erro tiveram que ir lá pedir desculpas a Paulo e Barnabé, ou Paulo e Silas. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Vão embora logo, por favor. Antes que isso venha a público, antes que isso chegue ao imperador. Vão embora, vão na paz, nos perdoem, nos desculpem, cometemos esse erro. Tal. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas foram embora? Não. Dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Só depois partiram. Não é? Vejam, a atitude de Paulo é respeitosa. Ele não desrespeita as autoridades que erraram contra ele, mas ele reivindica o seu direito. Não, vocês fizeram errado e vocês vão ter que consertar. Vocês têm que agir corretamente, vocês foram postos com autoridade para o bem da sociedade, e não para agir de forma como vocês agiram. Então, cabe sim aos cristãos não se submeterem quando ordens vão de encontro à lei de Deus ou são injustas. A igreja, Romanos capítulo 13 não nos chama a passividade, a ser conivente com o erro. Nos chama a respeitar a autoridade, ainda que ela esteja errada, desobedecer com respeito, sem desonrar. Então, nós chegamos aqui nesse ponto, tínhamos aqui ainda os pecados proibidos no 5º mandamento, que aí a gente vai aprofundar mais o que é desonrar. A gente viu o que é honrar, até quando honrar, mas agora nós vamos ver os pecados daqueles que estão debaixo da autoridade de seus superiores. Como é que nós podemos desonrar as autoridades? Mas a gente não vai fazer isso hoje, não, que já são 9h08. Vai ficar para a próxima vez, quando a gente vai tratar com vocês sobre como é que a gente pode quebrar esse mandamento, desonrando as autoridades, e quais devem ser as exigências das autoridades, dos pais, em relação àqueles que estão debaixo da sua liderança. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fazer compreender a sua lei e a profundidade dela, que a gente saiba avaliar e colocar-se diante de Deus. Amém? Queria agradecer a vocês que enfrentaram a chuva, que tiveram coragem de estar aqui, né? Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa abençoar aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Próximo encontro que eu estiver aqui com vocês, a gente vai dar continuidade ao 5º mandamento, segunda parte. Tá bom? Vamos orar ao Senhor, nos colocar diante dEle nesse momento em oração. Pai amado, nós queremos Te agradecer por Tua palavra que nos orienta como viver a vida de forma a Te agradar. Tu és a autoridade suprema e final.
E o Senhor organizou a nossa sociedade com o princípio de autoridade. Nós temos responsabilidades. Na nossa vida, na nossa caminhada, nós vamos estar debaixo de pessoas que têm autoridade recebida do Senhor sobre nossas vidas. Nós também vamos ter posições e postos que nós seremos a autoridade sobre a vida de outros. Como devemos lidar com essas questões? Como devemos lidar com aqueles que estão sobre nossa vida? Como devemos lidar com aqueles que estão sob a nossa liderança? Nos ensine isso, Senhor, para que a gente possa viver uma vida justa, uma vida digna, uma vida onde a gente possa glorificar o Senhor expressando esse princípio de liderança e de autoridade que o Senhor nos tem concedido quando nos criou a Tua imagem e semelhança. Abençoa-nos, nos dá a sermos pessoas sábias, humildes, prudentes, justas, no nosso lidar com o nosso próximo. Obrigado pela Tua palavra que nos orienta. Nós oramos ao Senhor com o coração agradecido, em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor.